Boa noite a todos, amém a todas as saudações, né? Aos que chegarão depois e verão, paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. E juntos nos unimos a louvarmos o Senhor e adorarmos a Deus, né, irmãos? Glória a Deus por nós estarmos aqui, te buscando, Senhor, glória a Jesus. Bendito seja Deus. Nós tocamos aqui o hino número 2, onde tem por título: de Deus tu és eleita, glória a Deus. A irmã falou: ora por mim que não aguento mais tantas provas. Aguenta sim, se você crê que você foi eleita, se você crê em quem te chamou. Tu não deve nem falar isso, até porque se você não aguentar as provas, o que é que tu vai aguentar? Não importa a situação, nós devemos estarmos e sermos constantes na presença de Deus. O que nós não podemos é perder essa graça, perder esse Deus. E nem estarmos também aos teus pés por interesse, porque muitas das vezes nossos interesses que nós trazemos ao Senhor não serão correspondidos. Nós vamos querer que o Senhor faça a nossa vontade e Ele não vai fazer. E se nós ficarmos nessa briga com Deus, eu não aguento, o Senhor, é a mesma coisa de chamar o Senhor de mentiroso, porque Ele fala que não permite na vida daquele que o serve nada que Ele não possa suportar. O Senhor a ninguém tenta, o Senhor a ninguém quer mal. Porém o Senhor permite muitas coisas, porque Ele vê o que nós não podemos ver. Assim foi com Jó. Ele jamais ia falar para o diabo e tocar no filho dele. Mas Jó chegou e propôs a Deus para querer zombar de um filho dele, até do próprio Deus, querendo dizer que não havia homem que não adorasse ele se não fosse pelos bens que o Senhor o cercava. Talvez seja por isso que muitas das vezes o Senhor não concede o que nós queremos, porque há muitos que só servem a Deus por isso mesmo. O mal, o diabo não estava errado. Ele errou na fé de Jó, que Jó também veio mostrar, através dele o Senhor mostrou que nem todos os homens são iguais. Aquele que entrega o seu coração ao Senhor, ele está sobre todas as coisas, guardado, porque glória a Jesus, irmãos? Jó tinha e reconhecia que vinha de Deus, mas quando Deus tirou tudo, inclusive os seus filhos, ele em nada se abalou a sua fé. Glória a Jesus. Deus tirou, ou seja, não vou amaldiçoar meu Deus, não vou deixar de servir a Deus, porque nunca foi por isso, foi por Ele que eu sigo, Então a irmã que falou que não aguenta mais, se você realmente, ama e serve a Deus por tudo que Ele é, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua santidade, glória a Jesus. É no Senhor que você vai encontrar força. Não precisa nada mudar, sim, a respeito de Deus, quem precisa mudar somos nós. Talvez as coisas não melhorem, não mudam, porque nós não amadurecemos com o sofrimento. Jó, ele lamentou, ele sentou, ele questionou, ele perguntou, ele queria entender o porquê de tudo aquilo. Até os amigos, não compreendiam que serviriam, que ele esperava que ele fosse também mais firme em ajudá-la, em apoiá-la. Às vezes ele fazia suspeita ou acusações, irmãos? Mas ele nunca duvidou do amor de Deus, nunca duvidou da bondade. E por tudo isso, por essa fé, onde o adversário foi envergonhado, o Senhor lhe deu, porque viu que ele estava preparado para ter. Jó já tinha dado para ele prova. Na verdade, para Deus ninguém precisa provar nada, mas provar para o mal, porque o Senhor já vê todas as coisas. Mas para o mal vê que há homem sim, que ama a Deus, não pelo que tem, mas pelo que ele encontra no Senhor. E que nós sejamos esse povo, continuação dessa igreja, da qual Jó fazia parte, irmãos? Louvemos o Senhor com alegria, amemos a Deus sobre todas as coisas, deixamos de sermos tão desesperados, tão egoístas, O que nós não suportávamos, Jesus levou. Nós não suportávamos a cruz, nós não suportávamos ser escarnecido, apedrejado. Nós temos desespero de perder o céu, de ir para o inferno. Isso sim a gente não suporta, isso é desespero. E Jesus veio e resolveu isso tudo para nós, porque nós não podíamos resolver. Também a solução não estava em homem algum, só no Filho de Deus, que teve que
tomar um corpo humano e pela sua própria criação ser esbofeteado, humilhado. Mas ele veio, tudo isso para quê? Para nos livrar daquilo que nós não tínhamos condição de nos livrarmos. Agora o que vinha é lucro, né? Por quê? Nós em Cristo queremos e desejamos ou servimos pela vida eterna. As demais coisas nós temos que termos em mente. Está doendo, está difícil, mas Senhor, certamente eu suporto. Porque eu creio que a Tua palavra é verdade. Tu permite aquilo que eu possa suportar. Glória a Jesus. O que eu não podia, o Senhor levou, o Senhor tomou, né? Então, isso é ser crente. E ser crente é ser consolado na tribulação sem ela ir embora. É ter paz na enfermidade, mesmo enfermo. Porque os homens são assim, né? Agradece quem lhe faz bem, ama quem lhe ama também. O Senhor fala que a nossa justiça, né, o nosso brilho tem que exceder aos daquele que não conhece o Senhor. Senão, que mudança houve, né, irmãos? Porque Jesus viria nos resgatar, para que haja mudança de vida e nós tenhamos outro interesse. E é assim, interessado no reino dos céus, as coisas que nós desesperávamos antes e não deve ser mais assim, vão se tornando pequenas. Tudo vai sendo para nós sabedoria e conhecimento. Por isso como é bom, né? Então isso é ser o que nós cantamos aqui. Crer que nós somos elegidos por Deus, chamados para um caminho onde Jesus é verdade, Jesus é luz, Jesus é presença, Jesus é vigor, Jesus é satisfação na hora da dor, é força na hora da fraqueza. Nós sempre seremos homens sujeitos a tentações, a fraquezas, né, irmãos? Todavia, nós permaneceremos no Senhor que nos livra de todo mal. Glória a Deus, né? Tu és maravilhoso, Tu és consolo, Tu és porta da salvação, liberdade ao cativo, socorro presente na angústia, Senhor. Nós cremos, por isso nós damos glória a Deus, glória a Jesus. Até porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer na sua alma. Então, que nós, sejamos fortes no Senhor. Glória a Deus. Amém. A todas as saudações, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. Aqui é o hino 18, é Jesus meu refúgio. Oh, glória a Deus, né? Está tudo difícil, então se refugia no Senhor. Eu não aguento mais, você não aguenta mais isso, não aguenta mais aquilo. Então vai aos pés do Senhor, que Ele vai ter tudo aquilo que te oprime, você não vai encontrar nele. Você vai encontrar nele paz, ânimo, força, coragem. Oh Deus, por isso, refugia no Senhor, principalmente na sua angústia. Glória a Deus. Grande é a tormenta e a tribulação, muitos são os combates, grande a tentação, mas Jesus meu rochedo e fiel guardião, é a fortaleza que dá proteção. É Jesus meu refúgio, meu fiel protetor, que nele abrigado terei seu rigor. Cada dia que passa sinto mais seu amor, e a vida celeste do meu Salvador. Ao Senhor mais unido eu almejo viver e cumprir neste mundo seu glorioso querer. Os seus passos seguindo eu irei receber mais força e coragem a fim de vencer. É Jesus meu refúgio, meu fiel protetor, e nele abrigado terei seu vigor. Cada dia que passa sinto mais seu amor,
No governo, meu mestre, a tormenta enfrentar, mesmo que fortemente ela se levantar. Com Jesus a vitória eu irei alcançar, pois suas promessas não podem falhar. É Jesus meu refúgio, meu fiel protetor. Em Ele abrigado terei seu rigor. Cada dia que passa sinto mais seu amor, e a vida celeste do meu Salvador. Glória, aleluia, glória a Deus. É a irmã Elenir Horta, bendito seja o Senhor Jesus, né, irmã Elenir? É Jesus meu refúgio, minha força e meu vigor. O tempo nos dá essa força. A irmã Elenir aí, quantos anos? Acho mais de 60 ou 70 anos servindo a Deus, né? Desde criança, os pais dela já levavam ela para a casa do Senhor, e ela tem muita experiência para passar para a gente também, né? Tudo passa, e como é bom ficarmos, né, servindo a Deus. Muitos frutos caem quando o vento leva, né? Glória a Jesus, mas bendito seja Deus, né? Aquele que fica esperando o Senhor recolher, né? O Senhor tomar e colocar no cesto dele. Há também quem assim permanece, com certeza é para o Senhor prazer, né, irmãos? Louvado seja o Senhor. Como é bom estarmos aqui, que nós assim sejamos também, Senhor, constantes e firmes na sua presença até o seu retorno. Glória a Jesus. O hino 24, dá-me graça, Senhor, irmã Ruth Bezerra, Vera Velar, Vandira, a irmã Vandira aí, lá de Minas Gerais, a irmã Eleni também está em Minas, Ireni Oliveira, Euridice Jorge, Paula Correia, Jenny Ferreira, Cleusa Bender, Aparecido Alencar, Eunice Maia, Helena Santos, Marcelo Oliveira, Terezinha Estrelô, Marlene Firmino, Zilda Gonçalves, Lucineide, Marli Machado, Isabel Barbosa, Jailson Marques, Gabi, Cleusa Lima, Vânia Lima, Ivanildo Andrade. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Começamos mais um mês aqui, Senhor, e os nossos dias nós apresentamos ao Senhor. Que seja, né, glória a Jesus, os nossos dias todos entregues, o nosso caminho ao Senhor, e que nós, tendo vida, Senhor, haja no Senhor mesmo a força para nós aqui vimos primeiramente te louvar, e tudo que nos falta nós cremos que tu suprirá. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Dá-me graça, Senhor, para sempre te amar, a crescer com intenso e profundo amor que procede de ti, glorioso Senhor, que me faz teus conselhos guardar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador, bem com toda a verdade sem fim, o teu servo que quer te servir. Com divina afeição quero sempre te honrar e também ser fiel servidor. Esse imenso amor que de ti vem, Senhor, me ensina o teu nome exaltar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador, bem com toda a verdade sem fim, o teu servo que quer te servir. Esse ano de amor sempre me faz lembrar quanto amaste minha alma, Senhor. Quero sempre sentir cultivar esse amor, aguardando com fé teu voltar. Quero amar-te com todo fervor, adorar-te, meu bom Salvador, bem com toda a verdade sem fim, o teu servo que quer te servir. Louvado seja Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Fátima Sintra, Geira Cibraga, Helena Santos. Glória a Deus.
Glória a Deus. Será que é isso? Muda-me, Senhor, pois amo a tua lei. Confiando em ti, jamais vacilarei. Venha, Deus, com teu falar, minha alma sustentar. Quero em justiça sempre caminhar. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar. Nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar fez os céus e a terra, sabe o Criador. Diante dos meus olhos teu favor está, bem-aventurança que igual não há. Quero, Deus, te agradar e teu reino alcançar. Vem com a palavra me purificar. Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar. Nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar fez os céus e a terra, sabe o Criador. Encaminho plano os meus pés estão no caminho que conduz à salvação. Nas congregações, ó Deus, contarei os feitos teus, pois tu cancelaste os pecados meus. Teu Espírito, ó Senhor, tudo pode investigar. Nada posso te ocultar, pois com teu divino olhar fez os céus e a terra, sabe o Criador. Louvado seja Deus, né, irmãos? Nossos caminhos, ele tem que estar plano mesmo, né? Nesse sentido aqui que o Senhor fala, quer dizer, nós não podemos hesitarmos, né? Hesitar é duvidar, o Senhor, ele perdoa muitas coisas, né, irmãos? E coisas que muitas das vezes são repetidas, né? Porque tudo diante de Deus é pecado, né? Pecado, errou, pecou diferente, mas no fim, diante de Deus é pecado. E nós vivemos ainda a pecar, a errar, tanto que somos instruídos, antes de falar com Deus, o que nós fazemos? Acho que qualquer lugar que a pessoa congrega, né? Ou na sua casa, antes dela falar com Deus, ela pede perdão. Se pede perdão, está confessando que erra, porque senão chegaria a bater no peito: Senhor, Jesus me chamou, me converteu, eu obedeci, nunca mais errei, estou aqui e não vou errar. Não, é maravilhoso, né, irmãos?
Jesus já nos ensinou, e nós oramos, primeira coisa, Senhor, perdoa as nossas ofensas. Senhor, perdoa meu erro. Como tem alguém que acha então que não peca? Ameniza, eu não peco mais, agora eu só tenho falta. Se faz bem para a tua consciência, para o teu coração falar que você só tem falta, tá bom. Mas, irmãos, falta é ofensa, é dever para Deus, é não ter feito o que Ele queria, é se opor à sua vontade, e isso é pecado. Então, independente do nome que você usa, nós ainda erramos, nós pecamos, Agora, nem todo pecado é igual, de forma alguma todo pecado é igual, Há pessoas que realmente, quanto mais nós somos inclinados às coisas de Deus, menos nós erraremos, e não se pode querer colocar todos na mesma condição, Mas é por isso também, mas nem por isso aquele que erra menos pode se gloriar, a não ser se for no Senhor. O tempo está aí para todos, para nós irmos amadurecendo, aprendendo, nos corrigindo, nos firmando, mas nós temos que sempre estar no caminho plano, nunca duvidar da graça que você está, de quem te chamou, do seu poder, tampouco querer pensar que existe o que só no Senhor existe em outro lugar, Isso sim é a pessoa que às vezes está ali, está aqui. Esse caminho não é plano, porque às vezes ela pensa, será que não existe outro caminho melhor? Ela quer pôr o pé em outro caminho, irmão? Agora os outros caminhos jamais são planos que nem os do Senhor, Os outros vai ter curva, vai ter buraco, na intenção mesmo de você cair e morrer, E ficar ali nas trevas, Jesus nos chama e nos recomenda a marchar, porque Ele mesmo é a nossa força, é o farol que ilumina os nossos passos. Ele é o guia que também nos toma pelas suas mãos e com seus braços fortes nos conduz à vida eterna. Por isso, sempre fraquinhos e inúteis, mas nas mãos daquele que tudo pode. Por isso Jesus é escudo, seu nome tem poder, seu nome trouxe graça, irmãos? Vitória para aquele que nele espera e dele se reveste, Glória a Jesus. Por isso nós apresentamos como cantamos aqui: julga-me, Senhor, e faça-me entender no que eu preciso recuar, no que eu preciso avançar, no que eu preciso melhorar. Não podemos comparecermos diante de Deus e nos conformarmos como nós estamos. Nós temos sempre que procurar: Senhor, Tu és perfeito, tem tantas coisas para mim ainda aprender, para me conhecer. Julga-me e me capacita para eu poder também avançar. E mais de Te conhecer, quanto mais de Deus nós conhecemos, mais fortalecido nele nós também seremos. Glória a Deus. Viva o Senhor Jesus. O hino 31. Glória a Jesus. Forte rocha é Deus, sempre temor, nossa fé só nele se funda. Seu amor celestial e paterno na tribulação se forma, bastou todo tentador nos livra ao Criador e nos protege. Nada nós temeremos, pois o invencível nós temos. Estará para sempre perdido quem em si somente confia, mas será lá do céu socorrido, crendo em Jesus nosso guia, o Filho do
exaltada. É também nossa firme guarida, que não pode ser abalada. Oh, Filho do bom Deus, uma feira tenta a fim de despojar os resgatados, mas teremos vitória, pois é nosso reino e a glória. Glória a Deus, né, irmãos? Que no maravilhoso, né, irmãos? Glória a Jesus, que nós possamos viver tudo isso. Meu Deus, né? Eu paro, fico imaginando. Nós devemos imaginar, e é imaginando que nós vamos desejando, né? Assim é na vida, e que nós assim sejamos nas coisas de Deus. Nós temos que militar legitimamente. E a gente cantando esse hino, deixando isso descer no nosso coração e assim espalhar para a nossa mente. E sentir a presença de Deus, ela governar sobre todos os nossos membros. E nós sentimos o céu entre nós. E saber que tudo isso nos diz respeito, pois o mesmo Deus falou, que todas as suas promessas, né, quando Pedro estava falando das grandezas, dos dons que se manifestavam na igreja primitiva, e aqueles que olhavam e pasmavam e viam o céu ali em movimento, ele falou que não dizia a respeito só àqueles que estavam recebendo, mas a todos aqueles que recebessem o mesmo Cristo, que a ele se convertesse e para ele se voltasse. A promessa é para todos, é para a igreja. Então a gente para, Senhor, e vai cantando, e vamos vendo o que a Bíblia é cantada, e são tantas promessas, são tantas coisas lindas e maravilhosas, e o mundo vai se tornando tão pequeno, aquele mundo que tem tanta fantasia, que tanto seduz e engorda as pessoas, e as pessoas, lamentavelmente, saem do caminho por ele mais uma vez, querer participar, mas meu Deus, certamente não é pelo Senhor, não mais ninguém o deixa, Senhor, aquele que o deixa, Senhor, põe de lado, é porque deixou primeiro de olhar para o Senhor, pois aquele que o adora, Senhor, contigo, pelo Senhor vive encantado, Senhor, mas não por uma ilusão, glória a Jesus, mas por uma salvação que já começa aqui nessa terra. Tu, na tua presença, nos abriga e nos defende de tantos males. Tu, Senhor, nos fortalece, Tu é a luz que, Senhor, nos enobrece. E neste mundo, Senhor, nós vamos vendo, Senhor, que os ai vem, Senhor, as coisas ruins que chegam perto, mas, Senhor, no mesmo tempo, a vida do cristão, ela é rodeada, recheada de virtude e de glória. A nossa boca se abre e fala, dou glória a Ti, Senhor, porque por mais essa eu passei. Mas tudo aquilo que nós passamos, firmes e constantes na Tua presença, traz para nós aprendizado, ao mesmo tempo amadurecimento, e nós vamos vendo que a estatura de um varão vai crescendo, Senhor, e isso nos coloca mais perto de Ti. Estar mais perto de Ti é sentir mais a Tua virtude, sentir e compreender mais, Senhor, de acordo com o Teu entendimento, a Tua vontade. Então aquilo que nos derrubava já não derruba mais.
Aquilo que nos amedrontava já não amedronta mais. O Senhor vai nos fazendo valente, mais preparado, mais corajoso, meu Deus. E assim mais o céu vamos desfrutando, e a nossa boca abre e fala do fundo do nosso ser. Glória a Deus por essa vida maravilhosa encontrada em Jesus. Nós vemos tanto se deixando, Senhor, e nós falamos, Tu és, continua sendo bom eternamente. Senhor, mas há quem fala que Tu és bom, mas quer estar no mundo. Não, nós somos aquele que falamos que Tu és bom, Senhor, porque pelo que nós alcançamos na Tua presença, e para alcançar precisamos estarmos perto de Ti. Glória a Jesus por isso, né, irmão? Que forte rocha Tu és e tem sido para nós. Libertador, palavra de vida, palavra que afugenta o mal e nos enobrece, nos exalta. E aqui nós estamos e temos chegado porque Tu tens nos trazido, nos socorrido, feito verdade na minha, na Tua, na nossa vida. E por isso nós, Senhor, como um coral, damos a Ti glória. Oh, aleluia, bendito seja o Senhor. A gente não para, Senhor, meditando no Teu amor. Explode em nós o desejo de Te glorificar, porque também as Tuas bênçãos não cessam. E não há bênção maior do que a Tua virtude, do que a Tua santidade. Senhor, pairando, reinando em corpo e alma. Glória a Deus. Queremos, Senhor, permanecemos em Ti escondidos, abrigados. Glória a Deus. Aleluia. Eu me escondo em Ti, Senhor eterno, em Ti me abrigo, ó meu Salvador. Sinto em mim o Teu amor superbo, vivo seguro, és meu defensor. Busco de Ti a proteção celeste quando estou cegado pelo mal. Com isto, Jesus, és meu amado Mestre, cuidas de mim com zelo divino. Aleluia, glória a Deus. Quando aqui estou atribulado, quando está sem paz meu coração, clamo a Ti, meu Redentor amado, de Ti espero a libertação. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Quando aqui estou atribulado, né? Quando está sem paz meu coração, eu clamo a Ti, meu Redentor amado. De Ti eu espero a libertação. Glória a Jesus, né, irmãos? Esse ano me traz a lembrança, quando ainda, né, eu batizei. Comecei a congregar com uns 13 anos e batizei assim que eu fiz 14. Fiz 14 em março, no último dia de março, em abril. No dia 24 de abril eu batizei, né? E faz o que? Aos 38 anos, vai passando, perdendo até as contas. E eu 37, fui 88, acho que é 37 fez agora. E o que acontece? E eu dou graças a Deus porque a gente foi criado assim, espiritualmente falando. Porque quando eu falo que eu fui criado, nós batizamos todos juntos na minha casa. A minha avó, ela, quando nós obedecemos a Deus, ela estava no seu segundo casamento, morava em São Paulo.
E então éramos nós mesmos e eu fui o primeiro. E a responsabilidade veio assim, em muitas coisas sobre a gente, eu digo espiritualmente, né? Para entender, às vezes minha mãe não tinha assim a leitura para ler as escrituras, ela lê para cantar, enfim, né? Para ler, como se diz, né? Uma pessoa, o Brasil hoje, né? Ler para entender, né? É uma coisa. Então assim a gente se via na necessidade de buscar conhecimento para poder falar para ela também, né? Para esclarecer aquele desejo das coisas de Deus, né? E assim foi, né? Como já falei aqui várias vezes com isso, passei por muita dificuldade, porque quando também ela queria evangelizar, tudo era nas minhas costas, né? Ela metia, acendia, trazia lenha e me colocava no fogo. Espera que o Silvio vai falar para vocês. O Silvio vai mostrar para você onde está escrito. Mas graças a Deus com isso a gente viu muitas experiências boas, né? E eu fui aprendendo que realmente quando nós defendemos a verdade por si só, ela não precisa de defesa. Na verdade, ela só nos exalta a sermos usados por ela. E assim nunca fiquei envergonhado, mesmo desprovido de estudo e muitas coisas assim, mas o Senhor dava sempre a palavra, porque sempre acreditei em estar em Cristo. Sempre entendi, né? Por muito pouco tempo, né? Talvez não compreendi ou confundi algumas coisas, graças com isso, com aquilo, mas o Senhor logo vendo o desejo da gente foi abrindo a minha mente para me entender realmente o que era a graça, né? E às vezes com isso até depois tive que voltar e falar, não, explicar também, não é bem dessa maneira também que se deve anunciar, que se deve pregar, né? E enfim, mas com isso tudo, né, sempre passava por muita luta, sempre passei por muitas perseguições, onde uma irmã falou para mim, né? Eu falei para os irmãos que quando o Senhor me chamou, eu era uma pessoa assim que era, como se diz assim hoje, uma pessoa, Deus permitia, né? Que era uma pessoa endemoniada mesmo, né? Pecada por espírito de cair mesmo no chão. E eu fiquei assim por uns 4 meses. E é uma coisa assim que veio. Tinha uma tia que era da mesma forma também, ao Senhor libertar ela. Acontecia com a minha avó também. Era uma coisa assim, né? De espírito que ia passando, né? Para pessoas da família mesmo. Tem coisas tenebrosas mesmo, que só quem vive sabe, né, irmãos? Claro que outra religião vai falar que tem que até que desenvolver isso, né? Mas nós que servimos a Deus, temos o nosso entendimento, a gente clamava para o Senhor nos libertar. E com isso, um dia uma irmã falou para mim assim, quando o Senhor me chamou, o Senhor me armou dos louvores, né? E nunca esqueço até hoje, fica na minha mente um dia que ela falou, né? Eu na frente da casa dela, hoje essa irmã já tem quase 90 anos, né? O tempo passa, acelera, né? Era todo mundo jovem, e ela falou, Silvio, você é uma pessoa que sempre vai ter muita luta, muita aflição de espírito, né? E não é fácil não, né? Para colocar a prova pior que tem são as aflições de espírito. E você, né, da maneira que você veio, o que o Senhor fez na sua vida, porque quando o Senhor me chamou, por tudo que foi feito, que as pessoas viram, muitas pessoas se converteram, passaram pelas águas, por aquilo que Deus fez, né? Me chamando, me libertando. E então, certamente, o mal sempre vai, né? E pelo prazer que você tem nas coisas de Deus, se levantar contra você, e o Senhor, né, te deu esse desejo de cantar, porque onde que eu ia numa casa, eu ficava pedindo para a irmã cantar o hino, canta o hino, canta esse, canta aquele. Eu ia descobrindo os hinos, eu fazia elas cantar várias vezes aquele hino, porque para mim eu não ficava apenas na beleza do hino, aquelas palavras que para mim era uma adoração, era para mim uma força, era para mim um vigor, né, irmãos? Então com isso, todos nós somos cercados de lutas, de tentações, quem não é, né? Eu quero dizer, mas cada um tem de uma forma. E eu aprendi com isso a buscar sempre a paz para essas aflições do espírito que eu sempre sofri e passei por isso. Para mim sempre foi mais importante. Às vezes as coisas não aconteciam do jeito que eu queria, não era realizado materialmente, profissionalmente, mas se tornava tão pequeno diante das aflições que eu sentia no espírito. Então, quando eu estava diante de Deus, e até hoje é assim, eu sempre procurei, Senhor, eu quero a Tua paz, eu quero a Tua presença, porque só Tu me traz alegria, me traz conforto. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque isso me colocou sempre aos pés de Deus. Eu fui uma pessoa que fui para o culto todos os dias,
Hoje eu sou uma pessoa que eu vou muito pouco, não tenho vergonha de falar e nem recomendo que faça que nem eu. Só que nada muda a minha comunhão, a minha relação com Deus. Porque eu amo, eu adoro, eu sirvo, eu creio, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que é errado, eu sei o que é pecado. Isso para mim não é templo que ensina, é a palavra de Deus, né? Há quem precisa ir, né, no templo, que é lá que ele é instruído, mas eu sempre tive a Bíblia como palavra de Deus e sempre encontrei nela tudo que eu preciso, e buscando a Deus, melhor de tudo ainda a sua presença me confirmando. Então, eu dou graças a Deus. Mas nessas lutas, adolescente, tinha uma irmã que chamava Irmã Maria, irmã Olinda. Essa irmã morreu faz uns 6 anos, e o Senhor a levou jovem não, assim, nova ainda, né? Diante do que as pessoas vivem. E ela era uma irmã muito espiritual. Por um tempo foi muito desprovida das coisas materiais também, mas as pessoas tinham muito prazer que ela fosse visitar, que ela fosse na sua casa para orar, quando o Senhor se usava dela na oração, porque acompanhava nela uma virtude que se manifestava quando ela abria a boca, que a igreja toda era visitada, né? É maravilhoso, né? Então assim, eu de olho nela, falei, eu quero ser amigo dessa irmã, porque eu gostava antes de tudo da simplicidade que ela tinha, né, irmãos? E um dia o Senhor preparou, e nós assim, fazemos até visita com ela, e muito pude aproveitar. Depois ela mudou para o Rio de Janeiro, até realmente pela vontade de Deus, né? O Senhor fez muita obra lá também. Mas enquanto ela pôde estar em Paranavaí, eu aproveitei. Mas eu sei que cantando esse hino eu lembrei, quando é que eu estou atribulado, quando está sem paz no meu coração, eu clamo a ti, meu Redentor amado. Quantas das vezes angustiado, aflito, desesperado, sem vontade de viver, porque pessoas que passam por essas lutas é muito combatido nessas coisas, viu? De querer não estar aqui, de querer morrer, de querer, e coisas assim tenebrosas, né? E o que acontece? Eu só sei que eu falei, eu preciso de alguém que me entenda e que seja espiritual, que nós possamos orar para sentir a presença de Deus, porque há momentos que nós não temos força para clamar. Nós nos calamos, né? Isso também não é bom, mas só que tem pessoas, né, que o Senhor prepara, como se diz, um sirineu, que ajudou o Senhor a carregar a sua cruz. Tem pessoas, se eu não posso clamar, mas eu vou estar perto dele, e o clamor dele, irmão, o Senhor, né, nos ajuda também. Então, quantas das vezes eu fui na casa dessa irmã, e muitas das vezes disfarçado, com o coração em cacos, mas, como diz a palavra, passava um creme, né, no cabelo, lavava o meu rosto, passava um perfume. É simplesmente uma visita, porque eu não queria chegar lá contristado. E a melhor coisa é nós não ficar demonstrando as nossas fraquezas, né, para depois não entrar dúvida. Se a pessoa sabia de tudo, claro que vai vir um conselho, vai vir aquilo. E assim eu chegava lá na casa dela, né? Tinha ela 2 filhos, Carolina e outro rapaz, né? E ela falava, vamos orar a Deus. E ali, quando nós íamos buscar o Senhor, glória a Jesus, naquela época era uma casa tão simplesinha, quase que de chão batido mesmo, não sei se é assim que fala. E ela fechava, e ela nunca tinha assim coisas para te oferecer, a não ser uma água mesmo. E nós... Então ninguém ia, né? Porque tem casa que você vai, porque sabe que lá vai ter um bolo depois, vai ter isso, vai ter aquilo. E na casa dela era água mesmo que você tomava. Então você ia mesmo pelo amor que você tinha por ela, pela alegria que você tinha de estar ao lado dela. Isso, né? E assim você exercitava o amor realmente sem interesse. E nós orávamos. Sabe quando nós orávamos, irmãos? Era maravilhoso. Ali se cumpria o que eu cantei aqui. Quando estou atribulado, quando está sem paz no meu coração, eu clamo a ti, meu Redentor amado. Eu podia ficar no silêncio, só que eu sabia que do Senhor eu não podia me apartar. Eu sempre criei e acho maravilhosa aquela palavra quando alguém fala para o Senhor, para onde nós iríamos, Senhor? Se só tu ou só em ti nós encontramos, né, a palavra de vida eterna, a vida. E eu sempre, né, tive o Senhor assim para mim. Às vezes no meu silêncio, Senhor, eu não tenho força para falar como tu és digno, como tu mereces para te glorificar. Então receba esse corpo abatido, né?
aflito, angustiado, mas eu tenho certeza que tu já tem me feito provar que a tua presença levanta semblante, que a tua presença enaltece, exalta, a tua presença traz salvação, traz coragem, traz força. E para isso nós temos outros servos de Deus também, nós somos todos soldados. Há tempo, há momento que numa luta, alguém sendo ferido, o outro pega, né, irmão, vem cá, coloca seu braço sobre o seu ombro e o leva arrastando para um lugar onde ele possa estar livre de ser alvejado, atingido, e entrega para outro e o outro vai cuidando. E eu entendi que assim deve ser a graça. E eu dou graças a Deus que assim eu me colocava, né, quando ela chamava, vamos orar assim. E a gente abria aquela oração e nós ficávamos nos pés de Deus. E o louvor, o glória que ela dava, parece que soa como se fosse agora nos meus ouvidos. O Senhor ia me libertando. E jamais quero atribuir isso a ela. Quero dizer assim, como é gostoso a pessoa adorar e servir a Deus em espírito e em verdade. Se nós abríssemos os olhos e olhássemos ali, ela não tinha espiritualmente, materialmente, conforto nenhum para nos oferecer. Mas ela amava a Deus. E ver o amor, a entrega que ela tinha por Deus na condição que ela estava, para mim era maravilhoso. Porque não quer dizer que a pessoa deve servir a Deus na pobreza, quanto mais pobre melhor, não. É gostoso porque você via realmente, como nós já falamos aqui, Jó. Quando você vê a pessoa cercada das coisas, parece que é mais fácil servir a Deus. Parece que tem mais motivo, mais motivação. Mas quando você vê alguém num mundo de tanto interesse, de tanta busca pelo seu próprio eu, pelo seu próprio desejo, e assim não acontecer, e ela ser fervorosa na presença de Deus, nós entendemos que ela realmente está vivendo aquilo que a palavra fala. A sua graça me basta, o seu amor me salvou, o seu amor me preenche, é pelo seu amor que eu te sigo, fazendo Deus, porque é lindo falar, né? Fazendo Deus, ele é Deus, e não fazendo, ele continua sendo Deus. Mas muitos na prática não vivem isso. Quando o Senhor não faz, quando o Senhor não corresponde, começa a amaldiçoar, começa a murmurar, começa a se desesperar, quer colocar Deus contra a parede. Né, irmãos, eu confesso para você que eu falo, Senhor, passo para outro, porque é triste ver alguém assim, né? Então é tão gostoso quando encontrava pessoas que nem ela, onde eu não precisava chegar e ficar contando para ela a minha prova, mas eu sabia que ela ia comigo aos pés de Deus, e indo juntos aos pés de Deus, o Senhor me libertava. Glória a Deus. Ali eu me calava e falava, Senhor, eu não vou abrir a minha boca de mim mesmo, Tu és digno de louvor, de glória, né? Eu apresento a Ti esse corpo, Senhor, né? Aflito, angustiado, esse espírito abatido, mas, Senhor, eu entrego a Ti o que eu tenho. Mas eu, mesmo assim, eu sussurro pela Tua presença, irmãos, e eu falo, né? Quando realmente nós fazemos do Senhor o nosso desejo de salvação, Ele vem, Ele não se esconde, Ele não se nega a ninguém. Então, o Senhor me levantava o ânimo, o Senhor me encorajava, e eu saía, as minhas questões, que alguém poderia falar, é preciso que isso aconteça para que ele seja liberto, estava da mesma forma. Então eu entendia que é a presença de Deus que me curava, é a presença de Deus que me libertava, é da presença de Deus que eu me alimentava, me alimento, que eu preciso para viver, para chegar ao céu. As demais coisas se tornam tão pequenas, tão efêmeras. Eu entendia quando Deus, algumas coisas me atendia, eu, né, por ser humano, como todos os outros, nós somos assim já. Logo tinha outros sonhos, logo queria outras coisas. E eu não podia colocar a minha fé, né, baseado nisso. A minha fé tem que ser da presença, da virtude do Senhor, de eu encontrar nele o impossível. Mas o impossível não é o Senhor fazer milagres acontecer, de pobre tornar-me rico. O impossível vem de eu, mesmo nesse corpo, poder pela fé clamar pelo reino de Deus, e o reino de Deus vir a mim, eu me assentar à mesa e ser por anjo servido. Sentir a presença de Deus falando comigo, me exaltando, me fazendo sair, Senhor, da terra. Para mim isso sim é o impossível. Por que o impossível? Porque o homem com dinheiro, com a sabedoria, constrói cada coisa bonita, manda buscar o que ele quer, desenhar, fazer. Porém o reino de Deus não se compra, nem com ouro, nem com prata. Não consiste também nem em comida, nem em bebida, mas em justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Então dou glória a Deus, porque disso o Senhor nunca me privou de ter essa felicidade, de ter essa alegria, e por isso estou aqui, tenho
prazer em falar para os irmãos, porque às vezes vemos alguém abatido, aflito, angustiado, e acreditando que as coisas só irão mudar na sua vida se o Senhor fizer o que tu tanto deseja. Mera ilusão, não se prenda a isso para você ser feliz com Cristo, né? Muda a sua oração, entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, e Ele tudo pode fazer se Ele quiser, se for o bem. O Senhor vê além do que nós podemos enxergar, glória a Deus, mas sendo tudo o contrário do que nós queremos, sempre o Senhor será bom. Isso não é uma fé cega, isso é realmente crer num Deus bom, amoroso, que já tem dado para nós prova de que Ele cuida com carinho, cuida com amor inefável, celestial e sublime, né, irmãos? Então, glória a Deus, que fez de Jesus nosso descanso. E se nós assim buscarmos no Senhor essa amizade, essa comunhão, nós que seremos fortalecidos, cresceremos mais no entendimento, na graça, na fé, e as coisas virão até mais difíceis do que já vinham, mas você também já não será mais o mesmo, a sua força será dobrada, o seu valor no Senhor será mais, porque mais perto do Senhor você vai estar, e quanto mais perto do Senhor nós estivermos, há mais valor, há mais força e vigor, né, irmãos? Então que nós possamos viver, não só eu, mas todos nós, o que nós cantamos, aceitamos e recebemos o que Deus fala através de cada hino, né? Como esse, que nós realmente possamos nos escondermos no Senhor. Glória a Jesus, e assim fazer dele o nosso abrigo, o nosso Salvador, por nós sentirmos o seu amor superno e temos a certeza que Cristo é o nosso defensor. Eu falo isso com certeza de causa. O Senhor nunca me desamparou, as aflições nunca passaram, e quando eu fiquei esperando e confiando no homem, sempre me decepcionei. Não é porque eles também eram ruins, porque o Senhor sempre nos convida a nós confiarmos nele. Os outros são vasos e servos de Deus. O Senhor serve da maneira que Ele quer. Se o Senhor diz a este vai, Ele vai, a este vem, Ele vem. Mas que nós possamos termos essa fé íntegra e acreditarmos que o mover vem de Deus e Ele sabe o que nós precisamos, né, irmãos? Glória a Deus, bendito seja o Senhor Jesus. Mas tudo isso por causa desse hino, irmão. E meu bem, se eu for para falar à noite, porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus. O hino 45. Glória a Deus. Manda-nos, ó Senhor, bênção lá dos céus, que conforto nos dão eterno Deus, para teus feitos anunciar, e teu santo nome louvar. Ah, quanto nos amaste, poderoso Salvador, dá-nos mais do teu santo e puro amor. Manda a tua palavra, ó formado pelo Espírito Santo Consolador. Desejamos melhor compreender teu divino e santo querer,
amaste juntos, oh Criador, vamos mais o teu santo e puro amor. Continua, Senhor, a nos ensinar pelo Espírito nossa mente tu podes iluminar, para que nós possamos vencer e ao fim galardão receber. Oh, quanto nos amaste todos, oh Criador, dá-nos mais o teu santo e puro amor. Para chegar. Nunca é tarde para chegar. Claro, estava congregando, né? Chegou agora, super certa, viu? Deus abençoe, seja bem-vinda. Chegou no fim. Porque, vamos ver aqui. Já faz uma hora que nós estamos. Ah, o cachorro está ali, Jesus. Esse cachorro é afogado. Olha Deus. O hino 64, a irmã Nininha. Depois eu leio, viu? Às vezes a gente não lê tudo aqui. Estás sem esperança neste mundo cruel que tu venha triste não vaciles, pois te chama com grande amor. Deixa Cristo com você, serve a Ele com você.
nos salvarão dia na sua glória. Nos deixa Cristo conduzir, seja Ele com você, e é só Ele o real caminho, é o autor da eterna redenção. A gente entrega com muito fervor, né? O Evangelho, né? Glória a Deus. Anunciar o Evangelho, antes de tudo, é você falar o que você crê, né? A diferença está nisso. Tem muitas pessoas que escutam as pessoas gritando Jesus por aí, mas não é tocada. Há quem acha que tem que ser anunciado, tem que ser gritado, tem que ser feito tudo para chamar a atenção da pessoa. Às vezes você chama a atenção, mas para quê? Para ela zombar, para ela rir. Daí tem que falar que ainda pelo Evangelho tudo é válido. Nós temos que vermos que nós estamos fazendo com o Evangelho, né, irmãos? Glória a Jesus. Nós temos que vivermos Ele primeiramente. Quando alguém nos passa alguma coisa, nós devemos receber. E ao receber, devemos conferir, constatar, para poder falar daquilo, né? Mesma coisa, bem-aventurado aquele que prega o que vive. Há muitos pregando o que não vive, só fazendo um barulho por aí. E há outros que quando falam, as pessoas falam, nunca ouvi alguém falar o que você falou para mim. Quem está do lado fala, mas gente, se liga a televisão, você passa na praça, você pega o trem, só vê pessoas anunciando o Evangelho. Só que ela nunca foi tocada para ver pela verdade. Porque há muitas pessoas com prática, nem todos estão na guia, nem todos trazem consigo a unção. Embora o Senhor falou que ele seja pregado, não importa como, sim, mas bem-aventurado aquele que o prega com unção, né? Que toca ao coração do homem quando fala. E como isso é feito? Quando você vive uma relação de amor. É a mesma coisa de um parente, né, irmãos? Uma pessoa que você ama. Quando você fala de quem você ama, é totalmente diferente daquela pessoa que você não sente o mesmo amor, o mesmo carinho, né? E isso não está ligado ao sangue, né? São conquistas que as pessoas conseguem. A coisa mais bonita que o homem tem na terra é conquistar o amor de alguém. Glória, né, Deus, né? É maravilhoso ser amado, é sublime amar também, né? Então, que nós possamos assim vivermos a mesma coisa, glória a Jesus. Às vezes nós somos do mesmo sangue, mas quando falamos, não passamos o mesmo afeto que muitas das vezes alguém não é ligado ao sangue e nós sentimos, porque às vezes o sangue é que une, mas existe a ausência do amor. E o amor também é exercício, é uma prática que deve ser constante.
né, irmãos? Porque a Bíblia mesmo fala que o amor de muitos esfriaria, ou seja, né, se as pessoas não militar, não se exercitar, o amor também esfria. Então nós temos que tomarmos cuidado. Por isso que o Senhor nos recomenda amar, porque amar é exercitar. E assim nós podemos, né, sempre trazermos Ele como um fervor, como uma virtude dentro de nós. E bem-aventurado é aquele que assim o traz e pode comunicar isso, principalmente quando anuncia. Não há amor maior do que a nossa relação com Cristo, a quem Deus nos entregou e se entregou por nós. E é tão gostoso, né? Também há muitas pessoas que servem, né, que aceitam Jesus, mas se conformam em apenas com o chamado de apenas estar no caminho. A quem quer mais, a quem fala: Senhor, eu quero não só a vida eterna, eu quero a tua virtude, eu quero tu resplandecendo em mim, eu quero tu falando na minha boca, eu quero estar nas tuas mãos sendo vaso para sentir a tua virtude e tu usando de mim, né? Certamente, quando assim tu fizer, eu não vou ter do que me gloriar, mas sim, Senhor, me fortalecer pela tua unção, pela tua virtude que corre em mim. É assim que nós devemos viver com o Senhor. Podemos nos conformar e viver um amor frio, um amor de qualquer jeito. Olha aí o mundo como está, né? Um amor interesseiro, né? Que nós possamos ser contagiados por esse amor sublime e celestial que o Filho de Deus nos permite com Ele viver. Que nós possamos termos para espalharmos também, né, irmãos? Glória a Deus. Eu vou tocar mais outro e vou encerrar hoje. Venha Jesus, oh justo remidor, terás em ti a sua paz e seu divino amor, em oprimido sem tardar, a fonte do perdão, do Redentor te fazer dar a fonte do perdão, o Redentor te fazer dar eterna salvação. Ele é um amor que não tem par, amigo celestial, a vida eterna quer te dar. Deus abençoe a todos que estiveram aqui participar. Alguns que eu vi, eu falei, outros chegaram depois. Tem aqui a irmã Luzia Vieira, amém, a Bani Vieira, as Vieira, tem tudo junto aí. Val Divina, Esther Franco, Rosa Melo, Paula Correia, Lourdes Pires, Mariana Alcântara, a Ivonete Rocha, Cercilina Pires, Ininha Maluf, glória a Deus, né, irmãos? Vandília Ferreira, Antônia Barbosa,
Fanny Cabral, aqui dentro não dá para correr mais. Mas glória a Jesus. Deus abençoe, final de semana abençoado. Se Deus quiser, iremos passar juntos, né? Eu vou, mas eu volto. Eu vou, né? Mas Deus abençoe, né? Que o Senhor nos abençoe nesse mês, nos proteja, nos ampare, né? Seja conosco sempre. Eu vou deixar vocês com água na boca. Olha o que eu ganhei aqui. Eu achava que eu nunca ia casar. Gente do céu, como é bom ter fã, né? Como é bom ter fã. Olha o que eu recebi. Eu achava que eu nunca ia receber um. Quem diz que aqui em Balneário também não ia chegar, viu? Chegou. Olha para vocês verem. Que bonitinho, gente. Uma fã mandou para mim. Ai, meu Deus. Ela falou que eu sou bonito gordinho. E ela quer me ver sempre robusto. Açucarado. Ah, tá bom. E agora eu vou me entregar esse sacrifício, viu? Servidos. Glória a Jesus. Alguém vai falar, mas você tem coragem com tantas encomendas chegando, o povo morrendo aí, envenenado? Não, nessa eu confio. Qualquer coisa, o Senhor está entregue. Vocês foram testemunha, foi uma fã. Ai, Jesus, tem misericórdia, né? Deus abençoe, viu? Fique com Deus, paz de Deus. Boa noite. É porque na hora que eu ia entrar que o negócio chegou. Que coisa. Eita, então o microfone vai ficar adocicado aqui. Eu falei, agora também não dá, mas deixa para depois. Deus abençoe, viu? Paz de Deus.